Olá, turma, tudo bom? Bom dia! Professora Simone aqui de novo. Hoje nós vamos para a aula de matemática. Então, antes de começar, já deixa aí do seu lado o livro APS de vocês, tá? Eu tô com o meu aqui. O livro Aprender Juntos. Na verdade, é o livro Aprender Juntos, certo? Do 5º ano. Peguem aí o livro, quem tem. Quem não tem, não tem problema, pode fazer as questões no caderno. Eu vou explicando e você vai fazendo a atividade, certo? Eu acho que fica mais fácil e vocês conseguem fazer melhor do que assistir o vídeo todo e depois retomar nas questões. Então, mas antes de começar, eu quero pedir para vocês aí deixarem... ativarem as notificações, deixar um like aí para mim e se inscreverem no canal, tudo bem? Então, vamos lá, nós vamos trabalhar com o gráfico hoje novamente. Já sabemos que o gráfico é a representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Os gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Na última aula de matemática, a proposta da atividade foi pegar um gráfico e transformar o gráfico em uma tabela, tá? Tanto o gráfico como a tabela vão ter as mesmas informações, porém, ele é exposto, o formato dele é um pouco diferente, mas as informações que tem em ambos são as mesmas, certo? Então, nós vamos lá, para a atividade da página 40 e 41 do livro de vocês. Não sei se vocês conseguem ver, mas é este livro aqui. Tá? Aprender Juntos. Eu estou com o meu aqui do lado, porque ficou um pouco embaçada aqui a imagem. Dá para entender, tá? Só que para mim, como sou um pouquinho mais velha, fica mais fácil de eu ler aqui do lado, tudo bem? Então, olha só. A Alessandra entrevistou uma pessoa de cada família de um bairro para descobrir a quantidade de televisores e de celulares que há nos domicílios. Todos os entrevistados tinham de 1 a 4 aparelhos de televisão e de 1 a 4 aparelhos de celular. Observe o gráfico que ela elaborou e responda as questões com base nessas informações. Então, aqui, eu tenho esse gráfico, tá? Os números não estão aparecendo aqui muito bem para mim, porque eu estou com um zoom. Mas, de repente, aí para vocês, vocês consigam ver melhor. Então, eu vou acompanhar aqui pelo meu livro. Nós temos aqui, então... números de domicílios, é o que está escrito aqui do lado. Então, vai do 0 até 250 domicílios. Isso significa o quê? Que foram pesquisados em mais ou menos 250 casas, lugares, a quantidade de televisores e de celulares, certo? Aqui o símbolo verde está falando que são os televisores e o vermelho, celular. Agora, nós vamos para as questões. Observando os gráficos... mais uma coisa. Aqui embaixo é a quantidade de aparelhos que cada família... que as famílias têm. Então, por exemplo, mais ou menos 180... Aqui tem um número mais ou menos 180. Então, isso significa que 180 domicílios utilizam televisão. Uma televisão, porque aqui embaixo está o número 1. E mais ou menos 90 domicílios utilizam um aparelho de celular. Aqui são 2, então vocês vão verificar. Quantos domicílios tem 200? Apresenta aqui 2. Então, isso significa que 200 domicílios têm 2 aparelhos de televisão e mais ou menos 210 celulares. Tá? Então, 200 famílias têm 2 celulares entre as pesquisadas, certo? Então, olha lá. Primeira questão. Quantos domicílios tem 2 televisores? 2 televisores está aqui. Eu quero saber quantos domicílios tem 2 televisores. Televisor está representado pela cor verde. Qual é a quantidade que deu aqui mesmo? Eu tinha acabado de falar.
Verifiquem aí, tá? Aqui, como eu falei, eu estou com zoom, mas o livro de vocês está bem nítido. Qual é a quantidade de domicílios que tem 2 televisores em cada casa? Letra B. Quantos domicílios tem 4 celulares? Celular está representado pela cor vermelha. Aqui, ó. 4 celulares na cor vermelha. Deu quanto aqui? Que número deu aqui, ó? Essa é a quantidade de domicílios que tem 4 celulares, certo? Aqui a próxima, letra C. Há mais domicílios com quantos celulares e com quantos televisores? Então, entre os 3 que tem aqui, quer dizer, entre os 4 que tem aqui, qual é o que deu maior? Qual é que tem mais celulares e televisores? Primeira pergunta de celular. Qual é o que teve mais celular? Então, a maioria das casas tem quantos celulares? E a maioria das casas tem quantos televisores? Aqui os televisores, o verde, ó. Certo? Prestem atenção para não confundir. Presta bastante atenção na pergunta. A letra C tem 2 perguntas. Não significa que vocês vão olhar na mesma barra que está aqui. Não, vocês pode ser que essa tenha que analisar na vermelha, aqui está aqui, e a verde aqui está aqui. Eu quero saber a quantidade de cada um. Letra D. Escreva um pequeno texto com as suas conclusões sobre o gráfico. O que vocês entenderam deste gráfico? O que ele está tentando demonstrar? Qual é a mensagem que ele está passando para vocês? Lembrando, o gráfico tem 3 informações super importantes. Primeiro é o título, depois a informação que fica aqui desse lado e aqui o que fica na horizontal. Então, na vertical e na horizontal. Então, analisando essas informações, o que vocês entenderam? Qual é a conclusão que vocês chegaram deste gráfico? Então, nós vamos para o número 2. O Instituto Tempo Livre fez uma pesquisa para saber o que estudantes e não estudantes gostam de fazer em seu tempo livre. Observe a tabela abaixo, os dados obtidos. Então, olha lá. O título da tabela se chama Atividades Preferidas no Tempo Livre. Então, nós temos aqui várias atividades. Ver televisão, ler jornais, livros, revistas, escrever, reunir-se com os amigos, acessar a internet, escutar música e outros. Os estudantes que gostam de ver televisão, deu 75 estudantes. E os não estudantes, deu 70, tá? Ler jornais, 60 estudantes e 60 que não são estudantes gostam de ler jornais. Escrever, 70 estudantes gostam de escrever e 40 não gostam. E assim vocês vão indo decorrendo aí na tabela para verificar a quantidade. Agora, olha só o que vocês vão fazer. Vocês vão ter que transformar esta tabela aqui em um gráfico, tá? Então, olhem aí a tabela que está aqui em cima. Na aula passada de matemática, nós fizemos o contrário. Eu tinha dado um gráfico e pedi para transformar numa tabela. Nessa aqui, eu estou dando a tabela e quero que vocês façam... Eu quero que vocês façam um gráfico, certo? Então, nós temos aqui, ó, atividades preferidas no tempo livre. Vocês vão pintar. Qual é a quantidade de pessoas que gostam de ver televisão? Aqui eu tenho 2 legendas. Uma para não estudantes, que vocês vão escolher uma cor. Pode ser a cor verde, a cor azul, pode ser a cor vermelha e a cor amarela. Vocês vão escolher 2 cores, certo? Só que aqui você escolher aqui sempre vai ser para ali no gráfico para, por exemplo, aqui os estudantes. Se eu escolher verde, vai ser sempre verde para os estudantes. Se eu escolher amarela, vai ser sempre amarela para os que não são estudantes. E aí vocês vão pintando conforme as informações dessa tabela. Então, ver televisão, 75 estudantes. Então, vocês vão pintar até o número 75. Aqui, tá?
Então, começa lá de baixo, aqui, ó, em cima da palavra, tá, gente? Em cima desta palavrinha aqui, ó. Se fizer muito pra cá, vai ficar confuso depois. Porque daí o próximo vai vir muito colado aqui e assim vai. Então, em cima da palavra que está embaixo. Pinta até a quantidade que tem lá, que está informando na tabela. Então, 75 estudantes e 70 não estudantes. Certo? Então, um aqui vai até 75, outro vai até 70. E assim vocês vão fazendo as demais. Tudo bem? Agora aqui, no caderno, copiar e resolver as situações e problemas abaixo. Então, a atividade do livro terminou. São essas duas páginas para fazer, a 40 e a 41. As próximas, vocês vão fazer no caderno. Nós temos aqui 5 situações e problemas, tá? Então, olha lá. Vocês podem copiar a questão. Quem preferir, gostar de deixar o caderno mais organizado, você pode colocar lá no seu caderno, situações, problemas. E começa a copiar e responder embaixo, tá? Quem achar muito custoso, tudo bem colocar a sua resposta, certo? Eu acho que fica melhor e mais organizado copiando e respondendo. Fazendo a continha e respondendo além de tudo. Então, vamos lá. Ó, Dona Mariana comprou 2.130 canetas azuis e 3.450 canetas vermelhas. Quantas canetas Mariana comprou? Que conta vocês vão fazer? Vocês vão pensar aí. Se eu tenho que juntar as duas quantidades de canetas para saber o total que ela comprou, vocês vão fazer a conta aqui que vocês julgarem que é a correta. E do lado, coloca a resposta. O que é a resposta? Mariana comprou tantas canetas. Tudo bem? Agora aqui, número 2. Dona Mariana já havia comprado algumas réguas, mas em outra loja comprou outras 360. Ó, ela já tinha comprado algumas. Depois ela foi em outra loja e comprou 360. Não sei quantas ela tinha comprado no começo. Quando contou o total de réguas, viu que havia 640. Então, presta atenção nessa. Se ela tinha uma quantidade, comprou uma quantidade que eu não sei qual é, depois ela comprou outra quantidade e eu sei que o total deu 640, que conta eu vou fazer para descobrir quanto que ela tinha lá no começo? Então, eu vou pegar, primeiramente, o resultado, ou seja, o total de canetas que ela ficou. E fazer o que com esse 360? Eu vou somar ou eu vou subtrair? Pensem aí qual é o tipo de conta que vocês vão fazer. Armem a conta aqui e coloquem a resposta do lado. Não vou falar, senão vou dar a resposta, né? Já estou falando do que é. Explicar mais que isso, só se eu falar qual é a conta que vocês têm que fazer. Agora aqui, número 3. No final do dia, Dona Mariana conferiu sua compra e viu que tinha 36 lápis a mais do que precisava. Se ela contou 1.048 lápis, quantos lápis ela precisava ter comprado? Ó. Olha só. Ela contou e viu que tinha 1.048. E ela viu que tinha comprado 36 a mais. Quanto será que ela precisava, então? Se ela tem, hoje ela tem 1.048 e ela comprou 36 a mais. Quanto que ela deveria ter ou que ela precisava ter? Pensem aí, elaborem a continha e coloquem a resposta do lado. 3. A questão 3, vocês vão inventar uma situação problema com a seguinte operação. Eu tenho 127 mais 68. Resolva e dê a resposta correta. Tá? Não é só para fazer a conta. Eu quero que vocês inventem uma situação problema. O que é inventar? Você vai pensar lá, João foi comprar o quê? 127 o quê? Ou João tinha 127 figurinhas. Ganhou mais 68. Quantas ficou? Então, vocês vão pensar aqui numa situação, problema, inventar, essa que eu dei de exemplo, mas vocês vão pensar numa situação, problema, elaborar e dar a resposta, certo? E aí, a última, questão 5. A cidade tem 360 salas de cinema e alguns centros culturais.
totalizando 299 atrações. Quantos são os centros culturais? Ó, a cidade tem 260 salas de cinema. Tem 260 lugares onde tem cinema. E tem alguns centros culturais. Esse alguns eu não sei o que é, o que a questão está perguntando. Eu só sei que no total dá 299. Se eu pegar então 299, que é o total, e tirar o 260, que são as salas de cinema, eu vou ficar com quantos? Se eu fizer dessa forma, será que eu vou encontrar quantos são os centros culturais? Pensem aí qual é a forma de fazer a questão, escrevam e coloquem a resposta de vocês, certo? Bom, turma, é isso por hoje. Um abraço a todos e até amanhã.